Olá, meus caros, bom dia a todos. Gostaria de iniciar a aula de hoje com conteúdo novo, capítulo 8 do livro Teorias da Personalidade de Schultz e Schultz, Teorias dos Traços e do Temperamento. Aula dedicada à turma do quarto período de Psicologia da Faculdade de Psicologia da Universidade de Rio Verde. Então, meus caros, nas aulas anteriores, eu havia discutido com vocês aspectos introdutórios acerca da psicologia da personalidade. A partir da aula de hoje, eu inicio com vocês a discussão sobre as chamadas teorias biológicas da personalidade. E, historicamente, as teorias biológicas da personalidade têm sido englobadas nas chamadas teorias dos traços e do temperamento. Para tanto, eu vou utilizar como referência o capítulo 8 do livro Teorias da Personalidade de Schultz e Schultz, embora eu não vá enfatizar as teorias de Gordon Allport, de Raymond Cattell, vou me concentrar a partir do trabalho do Hans Eysenck. E, na sequência, eu vou apresentar a vocês o modelo dos 5 grandes fatores da personalidade e teorias mais contemporâneas acerca do temperamento. Então, meus caros, Hans Eysenck foi um estudioso alemão radicado no Reino Unido do campo da personalidade. Grande parte dos estudos de Eysenck foram desenvolvidos na Grã-Bretanha. Ele tinha um interesse bastante grande pela utilização de métodos psicométricos, estatísticos, para a avaliação de traços da personalidade. Então, a ideia principal, não é, de traço da personalidade ou traço de personalidade seria a de uma característica ou qualidade pessoal distinta, ou seja, algo que fosse idiosincrásico, algo que fosse peculiar ao indivíduo. Segundo Gordon Allport, que vocês vão poder ler também lá no capítulo, né, do livro, os traços de personalidade dizem respeito àquelas características diferenciadoras que regeriam o comportamento. Então, além de essas características estabelecerem a distinção entre os indivíduos, elas também se responsabilizariam pela regência do comportamento, não é? E, de acordo com Raymond Cattell, o traço de personalidade estaria associado a tendências de reação relativamente permanentes. Esse conceito de tendências de relação relativamente permanente é muito próximo daquela definição genérica de personalidade que eu venho apresentando a vocês desde a primeira aula, ou seja, a personalidade como sendo um padrão relativamente estável de sentir, pensar e agir. Nesse caso em particular, esses traços de personalidade, por serem tendências de reação relativamente permanentes, conforme o Cattell, seriam, na verdade, de base biológica, portanto, estariam englobadas na ideia de temperamento, não é? Então, as principais ideias de Hans Eysenck sobre a personalidade foram descritas no livro dele chamado The Biological Basis of Personality, traduzido bem literalmente como sendo as bases biológicas da personalidade. Então, segundo Eysenck, no livro, não é, existiriam duas faces da psicologia. De um lado, nós teríamos aquela psicologia iniciada por Francis Galton, que seria a psicologia das diferenças individuais e da chamada genética da personalidade. Por outro lado, nós teríamos a perspectiva da pesquisa experimental no modelo de Ivan Pavlov. Seria a ideia da neurobiologia. Como é que a neurobiologia influenciaria na personalidade? Vocês que já estudaram o pensamento de Ivan Pavlov sabem muito bem que os estudos de Pavlov acerca do condicionamento posteriormente produziram toda uma série de ideias acerca da personalidade.
como sendo determinados padrões de condicionamento, não é? Então, segundo Pavlov, no sistema nervoso central apresentaria duas propriedades básicas: as propriedades de excitação e de inibição. A excitação é um processo cortical que vai facilitar a aprendizagem, ou seja, o condicionamento, a memória, a percepção e o pensamento. Por outro lado, a inibição seria um processo cortical que faria o oposto, ou seja, que dificultaria a aprendizagem, a memória, a percepção e o pensamento. Então, um exemplo disso está apresentado aí na imagem para vocês. Vamos imaginar uma determinada pessoa. Essa pessoa, ela nasce com determinadas características que são herdadas de seus genitores. Então, nós temos aí a questão da hereditariedade ou da influência genética. Então, nesse sentido, uma pessoa pode nascer, por exemplo, com uma alta produção de noradrenalina, com uma alta ativação da amígdala, que vocês já estudaram lá na neurofisiologia como sendo o centro neural do medo e da ansiedade, não é? Particularmente ali o complexo basolateral da amígdala, armazenando as associações com determinados eventos aversivos ambientais e reações emocionais específicas, não é? E imagine que por conta disso essa pessoa apresenta uma maior ativação do sistema nervoso periférico autônomo simpático. Isso significa, meus caros, que essa pessoa ela já nasceu, por exemplo, com um temperamento inibido. O que significaria esse temperamento inibido? Significa que a pessoa é mais temerosa, ela é mais receosa, ela tem mais medo de realizar determinadas atividades, é uma pessoa mais cautelosa. E aí vem a grande questão. Essa pessoa que nasceu com essa tendência a ser mais medrosa, vamos dizer assim, ela não necessariamente vai expressar o seu comportamento sempre de uma forma assustadiça. Isso vai depender da forma com a qual ela vai interagir com o ambiente. Então, se, por exemplo, essa pessoa ela for criada numa família superprotetora, a consequência disso será o desenvolvimento de uma pessoa muito pouco assertiva, uma pessoa que não vai ser capaz de expressar de maneira mais livre seus sentimentos, as suas emoções, e nem tampouco lutar pela manutenção dos seus direitos individuais, e eventualmente essa pessoa pode vir a apresentar uma personalidade mais depressiva, mais ansiosa, não é? No entanto, se essa mesma pessoa de temperamento inibido, mais assustadiça, né, essa pessoa mais medrosa, se ela for criada num contexto familiar de encorajamento, mais encorajador, que incentive essa criança em desenvolvimento a explorar mais o ambiente, a interagir com outras pessoas. Olha só que interessante. A tendência do temperamento inibido prossegue. No entanto, essa pessoa vai ter uma personalidade mais bem adaptada e mais bem equilibrada. É óbvio que essa pessoa nunca vai ser extremamente corajosa, desinibida, não, mas ela vai ser capaz de se adaptar melhor às determinadas circunstâncias nas quais ela for inserida. Então, meus caros, o temperamento, ele não é um destino, como eu já havia comentado com vocês em aulas anteriores. O temperamento, ele é uma tendência. Como toda tendência, ela só vai se atualizar, ela só vai se expressar a partir de uma certa interação com o ambiente. A interação com outras pessoas, a interação com o meio social, cultural no qual a pessoa se insere. Certo, pessoal? Vou pedir desculpas a vocês pelo tom de voz e pelas várias interrupções. No entanto, eu tive de realizar um pequeno procedimento no nariz e na garganta, um exame específico,
e isso acabou impactando na minha forma de falar nos últimos dias. Então, caso haja alguma dificuldade na compreensão daquilo que eu estou dizendo, por favor, me mande uma mensagem via e-mail ou mesmo através dos comentários e eu posteriormente esclarecerei a dúvida, tá certo, pessoal? Ou vocês podem anotar as dúvidas para trazê-las na próxima aula ao vivo, né, na semana que vem, tá certo, pessoal? Então, o que que acontece? Imagine, então, uma outra pessoa que nasceu, por sua vez, com uma influência genética que faz com que ela produza uma quantidade menor de noradrenalina, que a amígdala dessa pessoa seja menos sensível, portanto, tenha baixa ativação e que, portanto, essa pessoa apresentaria uma menor ativação no sistema nervoso periférico autônomo simpático, portanto, seria uma pessoa menos ansiosa, seria uma pessoa menos assustadiça, não é? E aqui no exemplo, estou mostrando para vocês aqui com um cursor, seria uma pessoa que apresentaria um temperamento mais desinibido. Ou seja, a pessoa teria menos medo, menos receio de alguma eventual punição. Veja que essa pessoa ela nasceu dessa forma, com uma tendência a um temperamento desinibido. No entanto, da mesma forma que aquela outra pessoa que nasceu com uma tendência de temperamento inibido, a expressão atual do comportamento dessa pessoa, das emoções dela, da forma de pensar dela, dependem não apenas dessa tendência, dependem também da interação que essa pessoa estabelece com o ambiente. Então, nesse sentido, se essa pessoa for criada por uma família que, por exemplo, tenha uma menor preocupação com a disciplina, uma disciplina mais relaxada, essa pessoa pode vir a desenvolver posteriormente comportamentos agressivos e a chamada personalidade antissocial. Por outro lado, se essa pessoa for criada num contexto de disciplina mais estrita, com uma orientação familiar mais próxima, com cuidados parentais mais mais vigilantes, não é? Essa criança que nasceu com uma tendência a um temperamento desinibido, ela pode vir a desenvolver uma personalidade bem adaptada. Então, as teorias biológicas da personalidade não afirmam categoricamente que aquilo que somos depende única e exclusivamente do dos nossos aspectos genéticos. As teorias vão afirmar que, na verdade, existem tendências biológicas bastante fortes que, por sua vez, precisam ser atualizadas pelo contato com o ambiente. Então, vamos aqui na sequência, meus caros. Então, aqui temos o psicólogo polonês Jan Strelau, que desenvolveu, com base nessas ideias de Ivan Pavlov, que eu havia comentado com vocês, uma escala de avaliação de temperamento, é a chamada escala de temperamento pavloviano, extremamente interessante e que permite a avaliação dos temperamentos com base no modelo pavloviano. Posteriormente, meus caros, eu vou apresentar a vocês uma discussão sobre um percurso mais histórico, não é, das teorias do temperamento, desde a época da doutrina dos humores de Hipócrates Galeno, passando pelas várias somatotipologias, a somatotipologia de Kretschmer, a somatotipologia de Sheldon. Eu vou comentar um pouco também sobre esse modelo dos temperamentos pavlovianos, que, na verdade, temperamento pavloviano, que tem a ver com a concepção de Pavlov, segundo a qual existiriam tipos de sistemas nervosos, com base em algumas propriedades básicas do sistema nervoso, de ativação, de excitação, né, de inibição, mas isso eu vou explicar para vocês posteriormente, tá bom, pessoal? Então, trouxe para vocês aí um resumo da adaptação da escala de temperamento pavloviano para a realidade brasileira
desenvolvida pela equipe da professora Raquel Guzzo, né? Então, bastante interessante essa escala. Aqui, alguns itens que compõem essa escala, né? Força de excitação, força de inibição e mobilidade, que seriam aquelas propriedades do sistema nervoso que Pavlov havia descrito e que são avaliadas pela escala de temperamento pavloviano. Então, aí na força de excitação, vocês observam itens como, por exemplo, prefere estudar com o rádio ligado, tem facilidade em manter-se calmo e tranquilo, mesmo num clima agitado, mantém-se atento em suas atividades, mesmo com gente conversando alto por perto. Que a força de excitação diz respeito à capacidade do sistema nervoso de lidar com a excitação, né, e de buscá-la propriamente, né. E aqui temos a dimensão de força de inibição, e aí os itens, né, que seria a capacidade do sistema nervoso de controlar impulsos e por aí vai. Então temos, consegue esperar para abrir um presente que acabou de ganhar, continua uma atividade já planejada até o fim, mesmo que sinta vontade de fazer outra coisa. Então a força de inibição é fundamental nesse caso para inibir a saída da situação, né, digamos assim, a mudança de comportamento, e consegue guardar segredos quando solicitado, né? Então, muitas pessoas por aí que vão lidar com a questão da força de inibição de formas distintas, né? E, finalmente, a questão da mobilidade. Então, a pessoa, no caso, seria a capacidade do sistema nervoso de se adaptar a novas circunstâncias. Então, temos aí os itens. Acostuma-se rapidamente com uma visita que chega de surpresa, aceita facilmente mudanças em sua rotina, é fácil adaptar-se a mudanças repentinas em seu horário escolar. Então, mais um livro interessante do Eysenck chamado A Estrutura da Personalidade Humana. Nesse livro, o Eysenck, ele apresenta um modelo dele, não é? Então, na base desse modelo de avaliação dos tipos ou dimensões da personalidade, se encontram as chamadas respostas específicas. Respostas específicas, aquelas que vão ocorrer, né, aqueles comportamentos que vão ocorrer em situações específicas, atuais, né? São um conjunto de comportamentos que as pessoas realizam de forma individualizada. No entanto, a partir do momento em que essas respostas específicas passam a acontecer de uma maneira mais constante, de uma maneira mais frequente em determinados contextos, essas respostas específicas se agrupam naquilo que o Eysenck chamava de respostas habituais. Então, vocês estão vendo aqui na representação gráfica que duas formas de se comportar específicas, aparentemente separadas entre si, a partir do momento em que elas passam a se repetir com uma determinada frequência em um determinado contexto, elas passam a constituir a resposta habitual. Posteriormente, à medida que essas respostas habituais tendem a se repetir, elas constituem-se em traços. E esses traços, por sua vez, representam o conjunto das respostas habituais do indivíduo. Lembra do conceito de personalidade, gente? Padrão relativamente estável. Ou seja, tem tudo a ver com esse modelo do Eysenck, não é? Segundo o qual os traços, eles refletem justamente a habitualidade de determinadas respostas em contextos apropriados ou contextos específicos, não é? Então aí nós temos como traços persistência, rigidez, preocupação, timidez e irritabilidade, compondo um tipo ou uma dimensão que é chamada introversão. Ok, pessoal? Vamos a um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, por exemplo, imagine aqui como respostas específicas, não é? A pessoa conta piadas, a pessoa ela sorri para mim que estou conversando com ela, essa pessoa compra roupas novas, essa pessoa ela gosta de flertar. Não é que ela gosta, ela flerta. Vejam que o modelo do Eysenck ele é baseado em comportamento, não em intenção de comportamento, não é? Então, a partir do momento em que a pessoa frequentemente conta piadas, e além de contar piadas, ela se comporta em termos de trazer, né, bebidas para a pessoa que visita a casa dela, ou seja, ela oferece bebidas,
oferece divertimento na casa dela e tal. À medida que isso acontece com uma frequência muito grande, desenvolve-se a resposta habitual denominada entreter estranhos. Então, o que é entreter estranhos? Entreter estranhos é contar piadas, é oferecer bebidas, é oferecer comida, é convidar para visitar a casa e escutar música e jogar videogame e por aí vai, tá? Então, à medida que isso vai acontecendo com bastante frequência, isso se torna, então, a resposta habitual, entreter estranhos. Se, simultaneamente, nós temos uma frequência, não é, de essa pessoa sorrir para outras pessoas, vejam que essas duas respostas habituais, elas passam a constituir um traço denominado, por exemplo, sociabilidade. Por outro lado, se a pessoa frequentemente compra roupas novas, se a pessoa ela sai de casa com uma frequência muito grande, alguém vai, telefona para ela e fala, vamos sair, a pessoa, vamos. Veja, essa pessoa ela toma decisões rápidas em termos de habitualidade. E aí, ao mesmo tempo, ela costuma flertar, ou seja, ela inicia contatos amorosos subitamente. O conjunto dessas respostas habituais constitui, portanto, o traço denominado impulsividade. A sociabilidade, junto com a impulsividade, compõe um tipo ou dimensão que o Eysenck vai denominar, por exemplo, de extroversão. Tá certo, meus caros? Então vamos aqui na sequência, não é? Então, por exemplo, o que vai compor o tipo extrovertido, segundo Eysenck, em seu livro A Estrutura da Personalidade Humana? Um conjunto de traços: sociável, animado, ativo, comunicativo, impaciente. E de onde vieram esses traços, meus caros? Esses traços, na verdade, são rótulos, são descrições para conjuntos de respostas habituais, que, por sua vez, nada mais são do que respostas específicas que costumam acontecer frequentemente juntas num determinado contexto, tá certo? O modelo do Eysenck se baseia na observação de comportamentos, não é? E, por outro lado, o tipo introvertido seria formado a partir de traços como reservado, cuidadoso, sereno, discreto, persistente, e por aí vai. Sendo que eu volto a insistir, né, que segundo Eysenck, cada um desses traços é um rótulo para um conjunto de respostas habituais que nada mais são do que comportamentos específicos que costumam acontecer frequentemente em determinados contextos. Ok, pessoal? Vamos aqui na sequência? Então, o Eysenck, ele estabeleceu, inicialmente, né, na teoria dele, a presença desses eixos, não é, de determinadas dimensões de personalidade. Então, nós teríamos, de um lado, o eixo. Vamos observar aí, inicialmente, na horizontal, né? Dois polos, introvertido de um lado e extrovertido do outro. E, na vertical, nós temos neurótico de um lado e estável de outro. Neurótico é a pessoa emocionalmente instável. Então, portanto, o neurótico se contrapõe àquela pessoa que é emocionalmente estável. Então, observem as possíveis combinações dessas duas dimensões básicas, né? Introversão e extroversão, neuroticismo e estabilidade. Então, o que acontece? Uma pessoa que apresentaria, não é, na avaliação de uma escala, por exemplo, que permitisse a avaliação desses tipos, né, dessas dimensões, apresentaria altos scores, ou seja, alta pontuação, tanto em introversão quanto na parte do neuroticismo, da instabilidade emocional. Essa pessoa seria, observem aqui o canto superior esquerdo, seria uma pessoa ansiosa que receia o inesperado. Por outro lado, se ela tem altos scores em introversão, mas baixos scores em neuroticismo, portanto, seria uma pessoa mais estável emocionalmente, veja que essa pessoa vai ser tranquila, calma, concentrada. Vocês estão vendo o equilíbrio de uma dimensão sobre a outra, não é? Modulando, portanto, a expressão das emoções e o próprio comportamento do indivíduo. Observem, por outro lado, a combinação entre alta pontuação em neuroticismo
e uma pontuação de extroversão. Essa pessoa seria uma pessoa inquieta, uma pessoa facilmente entediada e que busca sensações. Porque as pessoas extrovertidas tendem a ter um interesse muito grande pelo mundo externo a elas, ao passo que as pessoas introvertidas tendem a ser mais ensimesmadas, mais voltadas para si próprias e por aí vai. Por outro lado, uma combinação entre extroversão e estabilidade emocional acaba, de certa forma, descrevendo uma pessoa que é mais maleável, mas que também é facilmente entediada em função da questão da extroversão, né? Mas, por outro lado, seria também mais resistente à dor. Posteriormente, o Eysenck ele incluiu uma terceira dimensão, além da introversão e extroversão, neuroticismo e estabilidade emocional, que é a dimensão do psicoticismo. O psicoticismo tem a ver com uma baixa capacidade de controle de impulsos, em contraposição a uma alta capacidade de controle de impulsos. Então, vocês estão vendo que aí o Eysenck está combinando três dimensões que comporiam a nossa personalidade. Uma dimensão de direcionamento dos nossos interesses, ou direção dos nossos interesses, que é a dimensão introversão e extroversão. O extrovertido, interesses externos a ele próprio, não é? Introvertido, uma pessoa muito voltada para si mesma. A outra dimensão do neuroticismo, né? Então, de um lado, a pessoa neurótica, que é emocionalmente instável. E, por outro lado, uma pessoa mais emocionalmente estável, mais emocionalmente equilibrada. Daí o Eysenck ele inclui uma terceira dimensão que fala sobre controle de impulso. Se a pessoa apresenta baixo controle de impulso, ela está altíssima ali na dimensão do psicoticismo. Se ela apresenta uma alta capacidade de controle de impulso, ela já apresentaria uma baixa ou baixos scores, né, baixos resultados em psicoticismo. Ok, pessoal? Então vamos aqui na sequência. Então, olha só as dimensões da personalidade segundo Eysenck. Primeira dimensão é aquela que ele vai denominar de E, ou E, que seria a dimensão de extroversão e introversão. Pessoas que apresentam alta pontuação na dimensão extroversão são pessoas sociáveis, que buscam sensações. Pessoas que apresentam baixos scores, baixos resultados nessa dimensão, são pessoas pouco sociáveis e mais cautelosas. Segunda dimensão, neuroticismo, que tem a ver com o quê, gente? Estabilidade emocional. Altos scores de neuroticismo dizem respeito a uma pessoa que é instável emocionalmente. Baixos scores de neuroticismo refletem uma pessoa que é mais estável, do ponto de vista emocional. Então, aqui no caso, né, na imagem, vocês estão observando altos scores de neuroticismo, pessoa mais tensa, mais ansiosa, né, portanto, mais instável emocionalmente. Baixos scores de neuroticismo, uma pessoa que é mais relaxada, mais calma, portanto, mais estável emocionalmente. E, finalmente, a dimensão do psicoticismo, que tem a ver com controle de impulsos, como eu tinha comentado com vocês, né? Então, pessoas que apresentam alto grau ou altos scores de psicoticismo seriam pessoas mais agressivas, egoístas e muito pouco empáticas, portanto, teriam baixo controle de impulso. Já as pessoas que apresentam baixos scores de psicoticismo seriam pessoas mais amistosas, mais altruístas, ou seja, pessoas que teriam um interesse maior em auxiliar outras pessoas, em ajudá-las, e, portanto, seriam pessoas mais empáticas. A empatia requer controle de impulsos, não é, pessoal? Para que as pessoas possam deixar de gratificar a si próprias e buscar auxiliar outras pessoas, por exemplo, ou compreender a posição de outras pessoas. Então, aqui uma imagem que mostra os diferentes aspectos, não é, dessas dimensões. Depois vocês podem observar com mais calma, né, essas principais características. Então, vocês estão vendo aí que as três dimensões combinadas, elas vão dar origem a diferentes manifestações de comportamento e de expressão emocional, né? E aí, pessoal, eu gostaria de comentar com vocês
sobre um modelo que tem sido largamente empregado nos últimos anos. Ele foi desenvolvido em meados da década de 80 por McRae e Costa e incorpora algumas das ideias do Eysenck, né, sobre dimensões da personalidade. E é um modelo que tem sido testado em várias culturas diferentes e tem apresentado evidências de validade, fidedignidade. O instrumento, né, que é utilizado, que é o NeoPI, tem apresentado bastante evidências, né, de confiabilidade, de validade, de fidedignidade, e tem se mostrado bastante útil em vários contextos, não só o contexto da clínica, como da própria parte de avaliação e seleção de pessoal, e por aí vai, né? Então, o modelo dos 5 grandes fatores da personalidade, também conhecido por aí como Big Five, ele descreve a personalidade humana, como o próprio nome indica, a partir da combinação de 5 fatores. Esses fatores seriam a abertura às experiências, a conscienciosidade, a extroversão, a amabilidade e o neuroticismo, constituindo-se esses fatores em traços, como eu havia comentado com vocês anteriormente. Relembrando que os traços nada mais são do que o quê, meus caros? Rótulos que descrevem... Só um instante, meus caros, que às vezes dói um pouquinho, né, na hora de falar. Então vamos lá. Esses fatores constituem, perdão, esses traços são rótulos que descrevem respostas habituais, que por sua vez refletem comportamentos específicos, respostas específicas que tendem a se repetir com frequência em determinados contextos. Ok, gente? Vamos aqui na sequência? Então, principais traços ou traços característicos de cada um dos 5 fatores. No neuroticismo, a pessoa tende a ser preocupada, insegura, nervosa, muito tensa. Extroversão, sociável, falante, gosta de diversão, carinhoso. Abertura à experiência. Então, é uma pessoa original, independente, criativa, ousada. Amabilidade, de boa índole, piedoso, confiável, cortês. Conscienciosidade, pessoa que é cuidadosa, honesta, trabalhadora, organizada, disciplinada, não é? Então, cada um desses traços que constituem aí os 5 fatores da personalidade no modelo proposto pelo McRae e Costa têm sido confirmados por diferentes técnicas de avaliação da personalidade, seja por meio de autoclassificação, seja por meio de testes objetivos ou por meio da observação comportamental, né? Então, eu gostaria agora de descrever cada um dos 5 fatores em termos de scores. Os scores são os resultados apresentados pelas pessoas em instrumento padronizado para avaliação de cada um desses fatores, né? Que no caso é o NeoPI, que atualmente se encontra revisado, é o NeoPI-R, que em aulas posteriores eu vou comentar mais sobre esse instrumento, tá? Então, olha só, pessoal, no caso do neuroticismo, a pessoa que apresenta scores elevados desse fator tem uma tendência a experimentar afetos negativos, tais como medo, tristeza, vergonha, raiva, culpa e desgosto. Também há uma tendência a seguir ideias irracionais, uma menor capacidade de controle do impulso e de enfrentamento do estresse. Por outro lado, os scores mais baixos nesse fator estariam relacionados a uma tendência à estabilidade emocional, calma e relaxamento. Haveria também uma tendência à racionalidade e uma maior capacidade de controle do impulso e de enfrentamento do estresse. Por outro lado, no caso da extroversão, os scores altos refletiriam uma tendência à sociabilidade, ou seja, a gostar de estar com outras pessoas, preferir grupos grandes, aquilo que eu tinha comentado com vocês, né? A pessoa extrovertida, ela tem um interesse no mundo externo a ela própria. Essa pessoa, ela busca estimulação no mundo externo, né? Então, por isso, ela tem uma tendência muito grande à assertividade, a atividades de forma geral e a falar muito. Uma tendência a gostar de excitação, estimulação e, de modo geral, uma boa disposição e otimismo. Por outro lado, scores mais baixos em extroversão
refletem uma tendência a preferir ficar sozinho ou em pequenos grupos. As pessoas introvertidas, posteriormente eu vou comentar isso com vocês, né? Outros modelos de temperamento, inclusive com estudos utilizando técnicas tanto de imaginamento cerebral quanto técnicas de avaliação comportamental, tem mostrado que essas pessoas apresentam uma estimulação endógena bastante elevada, né, no seu córtex cerebral, o que faz com que essas pessoas não precisem de estimulação adicional do meio externo. Portanto, são pessoas que não buscam muitas sensações fora de si mesmas. Essas pessoas, elas tendem a se focar mais nos próprios pensamentos, nas próprias ideias. Elas gostam de permanecer cercadas de poucas pessoas, geralmente pessoas com as quais ela tem estabelecido uma relação de proximidade já há algum tempo. Então, essas pessoas, elas preferem ficar de forma reservada, elas gostam de independência e elas não são necessariamente pessimistas ou infelizes, elas apenas são mais discretas na sua expressão emocional. E um fator bem interessante é que pessoas tímidas não são pessoas que apresentam necessariamente scores baixos em extroversão, não, pessoal. Não imaginem que pessoas introvertidas seriam pessoas tímidas. Pelo contrário, as pessoas introvertidas não se preocupam muito com a opinião alheia. Portanto, são pessoas mais independentes. Então, na verdade, a pessoa introvertida, ela se afasta dos outros não porque ela tem receio do julgamento alheio. Ela se afasta dos outros porque os outros não interessam a essa pessoa. É o contrário da pessoa com altos scores de extroversão, que eventualmente essa pessoa acaba se afastando das demais por receio de julgamento, por receio da opinião alheia. Certo, pessoal? Vamos agora à descrição, né, do fator denominado abertura à experiência. Scores mais elevados nesse fator expressam uma tendência a comportamentos pouco convencionais, ou seja, é uma pessoa que tende a ser mais individualista na expressão do seu comportamento, na sua forma de se vestir. Portanto, apresentam imaginação ativa, sensibilidade estética, uma grande atenção aos próprios sentimentos. São pessoas que têm uma preferência por variedade, são intelectualmente curiosas e costumam apresentar independência de julgamento. São pessoas que apresentam também uma grande receptividade a novas ideias e, por conta disso, acabam apresentando uma tendência política e social que nos Estados Unidos seria denominado, né, a expressão liberal, né? O liberal dos Estados Unidos é diferente do nosso liberal, né? O liberal nos Estados Unidos seria mais próximo do conceito de progressista, né? Aquelas pessoas que têm aquela perspectiva de transformação social, mudança de costumes e por aí vai, não é? Se assemelharia àquilo que nós chamaríamos de esquerda, digamos assim, no Brasil. Então, seriam pessoas mais abertas, não é, a essas ideias de transformação social, mudança de costumes e por aí vai. Por outro lado, scores mais baixos, né, na abertura à experiência, elas refletiriam uma tendência a comportamentos mais tradicionais, mais convencionais, preferência por aquilo que é familiar ao indivíduo e uma desconfiança daquilo que é novo, porque essas pessoas teriam uma tendência a ter pouca curiosidade. Em função disso, são pessoas que costumam ser apegadas ou mais apegadas às ideias já estabelecidas, o que é natural que leve essas pessoas a apresentarem uma tendência política e social considerada mais conservadora, não é? Que nos Estados Unidos estaria bem relacionado à ideia de direita, né, que a gente chamaria aqui no Brasil, embora aqui no Brasil essa distinção esquerda-direita seja bastante inconsequente em função de uma série de fatores políticos que eu não quero tratar com vocês nesse momento e talvez nem em momento nenhum, não é? Não tem muita conexão com o tema da disciplina, mas o que eu quero que vocês entendam, gente, é que em nenhum momento os autores estão apresentando a noção segundo a qual a escolha política de uma pessoa é determinada pela personalidade dela, mas vejam, é influenciada. Então, olha só que interessante. Até o viés político adotado por uma pessoa
é influenciado pela personalidade dela, não é objetivo. Por isso, meus caros, cuidado com discussões políticas, pois como vocês estão observando, se existe uma influência, inclusive de fatores ou traços da personalidade na escolha de um determinado ponto de vista político, essa é mais uma razão para que nós sejamos tolerantes, para que nós sejamos capazes de debater as ideias políticas, né, sempre com bastante respeito, sempre com bastante tolerância, e não dessas formas que têm sido muito frequentes nos últimos tempos, de total intolerância e de desrespeito à diversidade de ideias. A democracia, na verdade, se constitui basicamente em respeito à diversidade de ideias, né? Vamos aqui na sequência, gente. Olha só. A amabilidade. Esse fator, ele diz respeito, quando os scores são elevados nele, não é? Há uma tendência ao altruísmo, à empatia e ao desejo de ajudar os outros, com base na crença da reciprocidade, né? Aquela ideia de que se eu ajudar alguém, as outras pessoas também vão me ajudar. Uma tendência à cooperação, à baixa agressividade e à brandura, que é um comportamento mais tranquilo, sem muitos sobressaltos. As pessoas com altos scores de amabilidade tendem a ser pessoas identificadas como bastante simpáticas, são aquelas pessoas que tendem a despertar, né, tendem a despertar bastante curiosidade, principalmente nos dias de hoje, porque essa brandura, ela tende a ser interpretada como uma certa tibieza, né, uma certa frouxidão, digamos assim, no comportamento da pessoa. A pessoa não é tão incisiva, né, como se espera nos dias de hoje. Por outro lado, uma pessoa com scores mais baixos nesse fator de amabilidade seria uma pessoa que apresentaria uma tendência ao egocentrismo, pouca empatia e, ao mesmo tempo, um certo ceticismo em relação às intenções dos outros. Seria uma pessoa com tendências também a uma maior competitividade, alta agressividade e severidade, se contrapondo à brandura da pessoa que apresenta scores mais altos nesse fator, né, no fator da amabilidade. E, finalmente, nós temos o fator conscienciosidade. Está relacionado a uma tendência nos scores altos, a determinação, a disciplina e foco nas metas, uma tendência à meticulosidade, não é? Ou seja, a pessoa que vai realizar as coisas de forma bastante minuciosa, cuidadosa, e também a um certo perfeccionismo. São pessoas que têm uma tendência a planejar e a executar tarefas, portanto apresentam muita escrupulosidade, ou seja, são pessoas que têm um apego muito grande às questões de ordem moral, não é? São pessoas que sempre vão ter uma atitude cuidadosa, cheia de zelo. São pessoas que eventualmente vão ter dúvidas se a forma com a qual elas estão se comportando é correta, é apropriada, é moralmente considerada adequada, não é? São pessoas que apresentam pontualidade e organização também, uma tendência, né, a serem pontuais e a serem organizadas. Já as pessoas que apresentam scores baixos nesse fator de conscienciosidade são pessoas que têm uma tendência maior àquilo que se chama de lassidão, né? Ou seja, a fadiga, ao esgotamento, né? A falta de vontade de fazer as coisas, também a falta de disciplina e de foco, uma tendência a realizar o trabalho de forma mais apressada e mal feita, uma certa inescrupulosidade, né? Uma falta de preocupação em relação àquilo que está sendo feito, e impontualidade e desorganização, né? São os baixos scores de conscienciosidade. Então, temos aí os domínios da personalidade, dos 5 grandes fatores da personalidade, as principais facetas, né, de cada um dos fatores. Então, as facetas do neuroticismo seriam ansiedade, hostilidade, depressão, autoconsciência, impulsividade e vulnerabilidade. As facetas da extroversão seriam acolhimento caloroso, gregariedade, assertividade, atividade, procura de excitação e emoções positivas.
As facetas da abertura à experiência seriam fantasia, estética, sentimentos, ações, ideias e valores. As facetas da amabilidade seriam confiança, retidão, altruísmo, complacência, modéstia e sensibilidade. E as facetas da conscienciosidade seriam competência, ordem, obediência ao dever, esforço de realização, autodisciplina e deliberação. Posteriormente, eu vou apresentar um exemplo para vocês de utilização, né, do instrumento padronizado de avaliação desses 5 grandes fatores da personalidade, no qual vocês vão compreender melhor essas facetas de cada um desses domínios aí da personalidade dos 5 grandes fatores, né? Então, olha só que interessante, gente. Quais seriam as semelhanças do modelo dos 5 fatores da personalidade com outros modelos? Então, primeira semelhança. Os fatores de extroversão e neuroticismo são semelhantes às dimensões de extroversão e neuroticismo propostas por Eysenck, como nós vimos no início da aula de hoje, não é? Então, são muito semelhantes. Os conceitos são basicamente os mesmos, não é? Já os fatores de amabilidade, também chamado de afabilidade, e conscienciosidade, né, aquela ideia de consciência moral, tal, disciplina, representam a extremidade inferior da dimensão do psicoticismo proposta por Eysenck. A abertura à experiência, que é a franqueza, ela tem uma alta correlação positiva com a inteligência, sendo que a amabilidade ela tende a se correlacionar com o interesse social. Então, vamos aqui na sequência, meus caros. Alguns fatos relacionados aos 5 fatores da personalidade, não é? Quais seriam esses principais fatores relacionados com os 5 fatores, né? Os principais fatos relacionados a ele seriam Então, meus caros, os principais fatos relacionados aos 5 fatores seriam os seguintes. Primeiro, os fatores eles são consistentes interculturalmente. O que significa isso? Significa que os fatores eles tendem a apresentar uma distribuição entre diferentes culturas de uma forma constante. Isso significa que não há influência cultural na expressão desses fatores, o que mostra, portanto, que eles apresentam uma base biológica, né? Que eles apresentam uma influência de fatores biológicos. Por isso que eles são descritos nesse contexto, não é, de teorias dos traços ou teorias do temperamento, que são características eminentemente biológicas, né? Segundo fato importante, os fatores eles tendem a ser estáveis ao longo da vida, e isso é uma decorrência lógica do fato de eles serem estáveis, de eles terem uma base biológica, de eles terem um aspecto de temperamento, não é? Aquela base biológica da personalidade, por isso eles tendem a apresentar uma estabilidade ao longo da vida, por isso que o modelo dos 5 grandes fatores tem sido largamente empregado, porque como ele sofre poucas influências de fatores culturais, e como eles apresentam uma grande estabilidade ao longo da vida, instrumentos baseados nesse modelo tendem a apresentar, volto a insistir, bastante validade, bastante confiabilidade e bastante fidedignidade, não é? Os fatores, eles são indicadores válidos de emoções e de comportamentos, e o que é bastante importante para nós psicólogos, não é? O modelo dos 5 fatores tem um alto valor de previsão. Então, se é realizada uma avaliação psicológica e mais especificamente uma análise da personalidade, utilizando-se um instrumento baseado no modelo dos 5 grandes fatores, isso permite um altíssimo valor de previsão, né? Ou seja, se verifica-se que a pessoa apresenta altos scores de conscienciosidade, pode-se prever com um grau bastante elevado de certeza que essa pessoa vai se comportar de forma disciplinada, por exemplo, de forma escrupulosa em uma série de situações, em uma série de contextos distintos e por aí vai, tá? Então, isso seria extremamente importante, essa capacidade de alto valor de previsão que esse modelo apresenta, né?
E existe aí aquilo que eu tinha comentado com vocês, né, pessoal, a consistência intercultural dos 5 fatores, que isso significa que os 5 fatores eles transcendem as diferenças culturais, que existe, como eu havia explicado anteriormente, um forte componente genético associado a esses 5 fatores, e que as diferenças culturais na importância relativa e na desejabilidade social dos 5 fatores, elas têm muito mais a ver com o que cada cultura considera como adequado em termos de expressão das emoções, em termos de características específicas, do que propriamente de uma influência sobre a manifestação de cada um desses 5 fatores. Então, vou apresentar alguns exemplos disso para vocês. Então, por exemplo, né, diferenças culturais na importância relativa e na desejabilidade social dos 5 fatores. Então, por exemplo, extroversão e amabilidade são os fatores mais desejáveis para os australianos. Já a conscienciosidade, lembra da disciplina, né? A escrupulosidade e tal, seria o fator mais importante para os japoneses. A amabilidade, por sua vez, seria considerado o fator mais importante para os indianos e os chineses de Hong Kong. A estabilidade emocional é o fator mais importante em Singapura. E, por outro lado, a extroversão é o fator considerado mais importante na Venezuela. Então, vocês estão vendo que cada um desses países existe uma valorização maior de aspectos ou facetas de cada uma dessas dimensões, de cada um desses fatores da personalidade. E isso, na verdade, não reflete a influência cultural sobre a expressão do fator, mas sim a consideração que a cultura tem pelas características de personalidade, ou seja, cada cultura ela tende a valorizar mais determinadas formas de expressão das emoções, determinadas formas de interação social e por aí vai, né? E com relação à estabilidade dos 5 fatores da personalidade, pessoal, tem se observado que esses fatores tendem a se manter tanto em crianças quanto em adultos. Certos estudos longitudinais indicaram a estabilidade de todos os 5 fatores da personalidade. E aí eu vou pedir para que vocês, por favor, leiam lá na página 248 do livro, para que vocês possam, do livro Teorias da Personalidade, do Schultz e Schultz, para que vocês possam se aprofundar nos resultados dessas pesquisas, para que vocês possam obter mais informações sobre a metodologia utilizada, quais foram as culturas nas quais esses estudos foram levados a cabo, e particularmente com relação aos resultados, né, de forma mais detalhada. Tá certo, pessoal? Então, vamos aqui na sequência. Tem havido correlações, né, dos 5 grandes fatores em termos de emoção e comportamento, como eu havia comentado com vocês, e isso já era esperado, uma vez que os 5 fatores da personalidade refletiriam tendências biológicas, né, e que, portanto, essas tendências elas tendem a se atualizar a partir da interação com o ambiente, e essas correlações emocionais, os 5 fatores da personalidade, seriam as seguintes. O bem-estar emocional ele está relacionado positivamente à extroversão e negativamente ao neuroticismo. O que significa isso, gente? Pessoas que apresentam altos scores de extroversão tendem a se sentir emocionalmente melhor, em termos de bem-estar, do que as pessoas que apresentam scores mais elevados de neuroticismo. O que já é esperado, porque as pessoas que apresentam altos scores de neuroticismo, seriam pessoas que apresentam justamente o quê? A instabilidade emocional. Portanto, essas pessoas elas acabam não tendo um bem-estar emocional, né? Segunda correlação emocional dos 5 fatores. A predisposição genética à estabilidade emocional, ela está relacionada a altos scores em extroversão e baixos scores em neuroticismo. E isso, mais uma vez, está relacionado com as próprias definições, né, gente? Por outro lado, altos scores em extroversão estão relacionados a um melhor enfrentamento do estresse e uma maior tendência de buscar apoio social para lidar com o estresse. Basta vocês revisarem as próprias características, não é, do fator extroversão, e vocês verão que são pessoas que tendem a ser mais assertivas, são pessoas que tendem a ser mais sociáveis, então, portanto, são pessoas que apresentam uma tendência a buscar apoio social para lidar com o estresse, né? Terceira correlação importante.
As experiências positivas, elas estão relacionadas positivamente à extroversão e à abertura à experiência e negativamente ao neuroticismo. Mais uma vez, isso é auto-evidente, né, gente? É natural que as pessoas que tenham altos scores de extroversão sejam mais ativas, busquem mais contato social, etc. E as pessoas que apresentam abertura à experiência, né, scores mais elevados de abertura à experiência, são pessoas que tendem a buscar novas experiências. Então é natural que essas pessoas acabem, por conta disso, experimentando experiências positivas. Sendo que as pessoas que apresentam altos scores de neuroticismo são pessoas que, por conta da sua instabilidade emocional, acabam não tendo experiências tão positivas assim, né? Então, mais uma vez, situações estressantes, elas possuem efeitos mais negativos em altos scores em neuroticismo, porque o neuroticismo reflete instabilidade emocional. Então, imagina uma pessoa que é instável emocionalmente, ou seja, uma pessoa que tem uma alta instabilidade emocional, tendo de lidar com situações estressantes, tendo de lidar com situações que causem, não é, ansiedade. É uma bomba relógio, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, altos scores em amabilidade, ou seja, em afabilidade e conscienciosidade, estão relacionados a um melhor bem-estar emocional do que baixos scores nesses fatores, não é? Ou seja, pessoas que têm esses valores, né, esses scores, tanto de amabilidade quanto de conscienciosidade, por conta das características associadas a esses fatores, tendem a ter experiências que proporcionam a elas um bem-estar emocional muito grande, justamente porque são fatores da personalidade que, quando a pessoa apresenta altos scores neles, levam a uma melhor organização do ambiente, por exemplo, no caso da conscienciosidade, que tem um reflexo muito positivo no bem-estar emocional. E, por outro lado, no caso da amabilidade, a pessoa ela vai ter uma rede de relações bastante apropriada, vai ter bons contatos com pessoas, porque é uma pessoa mais afável, uma pessoa mais branda, não é? E no caso da conscienciosidade, é uma pessoa que vai evitar, por exemplo, a procrastinação, que por sua vez pode gerar toda uma série de dificuldades do ponto de vista emocional, porque gera estresse, gera tensão e por aí vai, né? E correlações comportamentais dos 5 grandes fatores, né? Então, altos scores em abertura à experiência, como a franqueza, por exemplo, tendem a ter interesses intelectuais mais abrangentes, a buscar desafios, a ter maior probabilidade de mudança de emprego e de carreira, e a experimentar maior variabilidade de experiências de vida do que pessoas que apresentam baixos scores nesse fator. Por outro lado, altos scores em conscienciosidade, meus caros, tendem a ser pessoas que apresentam, né, esses altos scores em conscienciosidade, tendem a ser pessoas mais honestas, mais responsáveis, mais eficientes, confiáveis, autodisciplinadas, organizadas e a ter notas mais altas do que pessoas que têm baixos scores nesse fator. Isso acontece por quê, gente? Vamos relembrar? A conscienciosidade não está relacionada à disciplina, não está relacionada à escrupulosidade, não está relacionada justamente a uma maior organização. Então, é evidente que essas... Sinto muito, meus casos, parece pequena interrupção. Retomando, né? Então, são pessoas que, por conta dessas características de disciplina, de organização, etc., são pessoas que vão ter agenda de estudo, né? Horário para estudar, para se preparar. São pessoas que vão se organizar no trabalho, vão organizar o ambiente de trabalho de uma tal sorte que o trabalho seja mais produtivo. Então, por isso que essas pessoas apresentam essas características que foram citadas, né? Altos scores em conscienciosidade também tendem a ser mais aceitos pelos colegas e a ter mais e melhores amizades e a ter menos probabilidade de sofrerem agressão, a serem mais saudáveis e a viverem mais do que baixos scores nesse mesmo fator, justamente por conta da organização, né? São pessoas disciplinadas que, por exemplo, vão se manter realizando atividade física de forma disciplinada,
são pessoas que vão buscar uma alimentação mais apropriada. Então, por exemplo, tem que consumir verduras e legumes. Mas para fazer isso tem que preparar esses alimentos, tem que descascar e tal, às vezes é chato, às vezes é irritante. A pessoa que tem altos scores de conscienciosidade, ela é disciplinada. Então ela vai descascar, ela vai preparar o próprio alimento, ela vai fazer aquilo que é necessário uma vez prescrito. Por isso que existe essa correlação aí com uma vida mais saudável, né, com uma longevidade maior. Por outro lado, pessoal, pessoas que apresentam altos scores em amabilidade tendem a ser colaboradores, úteis, altruístas e honestos, né? As pessoas tendem a ser dessa forma. A terem melhores notas e apresentarem menos problemas de comportamento na escola do que baixos scores nesse fator. Porque, gente, scores baixos em amabilidade acabam refletindo uma tendência a desavenças, a uma tendência a não estabelecer boas relações interpessoais, o que, por sua vez, se reflete no desempenho escolar, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, pessoal, olha só que interessante também. Altos scores em amabilidade tendem a apresentar menos envolvimento com álcool e drogas ilícitas, níveis inferiores de depressão, menos registros de prisão e mais estabilidade na carreira profissional do que baixos scores nesse fator. E olha o detalhe interessante. A felicidade no casamento está relacionada a altos scores em extroversão e a baixos scores em neuroticismo. Seja uma coisa mais ou menos óbvia, né, meus caros? Mas isso daí são descrições de resultados de estudos empíricos, né? Então, nem sempre o que é óbvio, aparentemente, acaba tendo uma comprovação empírica. E, nesse caso, é uma comprovação empírica. Se o casamento é uma interação social, é natural que altos scores em extroversão facilitem essa interação social e que baixos scores em neuroticismo contribuam com a manutenção do casamento. Porque se o neuroticismo é uma instabilidade emocional, meus caros, não tem nada pior para um casamento do que pessoas que apresentam essa instabilidade emocional. Pelo contrário, o casamento precisa de estabilidade emocional e não o contrário, não é? Então, por isso, essa seria a explicação para esses fatos. E aí, pessoal, temos uma descrição do que seria o temperamento, né, na concepção de Buzz Plommen, em 1984. O temperamento seria um conjunto de disposições hereditárias voltadas para determinados comportamentos, ou seja, o temperamento é a base biológica da personalidade. Existem 3 aspectos que são fortemente influenciados pelo temperamento e que seriam a emotividade. A emotividade está associada à excitabilidade, portanto, às reações de angústia, medo e raiva. A atividade, ou seja, a energia e o vigor físicos. Então, se você não tem muita vontade de acordar cedo para ir para a academia, meus caros, isso pode ter a ver com temperamento, né? Mas não vão usar isso como desculpa não, viu, gente? Lembrem-se que um temperamento não é um destino, é uma tendência. E você pode atualizar ou não essa tendência de acordo com a sua interação com o ambiente, ou seja disciplinado, acorde e vá fazer suas coisas, tá certo, gente? Terceiro aspecto, a sociabilidade, que é o contato e interação com outras pessoas. Olha só que interessante, né? O temperamento influencia na nossa interação social. Então, vocês observam que, geralmente, os estudos de temperamento, eles costumam se basear em observação do comportamento de crianças muito pequenas. Isso acontece porque as crianças muito pequenas ainda não tiveram experiências de socialização suficientes para justificar, não é, os padrões de comportamento delas. Então, por conta disso, acredita-se que as crianças muito pequenas elas estão expressando mais o temperamento do que o caráter. Então, de modo geral, observa-se que crianças muito pequenas, entre crianças muito pequenas, há aquelas que evitam o contato social e aquelas que buscam mais o contato social. Isso seria uma evidência de que a sociabilidade teria uma base biológica forte, né, que seria o temperamento. E aí um dado interessante, né, do estudo de vários estudos de personalidade com gêmeos, esses estudos têm permitido que se chegue à conclusão, segundo a qual cerca de 50%
da nossa personalidade seriam herdados, pois há fortes evidências de que os temperamentos, ou seja, a base biológica da nossa personalidade, permanecem estáveis desde o nascimento até a vida adulta, sendo que esses temperamentos herdados exerceriam influência duradoura sobre o nosso comportamento, uma vez que afetam a nossa percepção. Então, meus caros, esse foi o conteúdo da aula. Eu gostaria que depois vocês revisassem esses trechos lá no capítulo 8 do livro Teorias da Personalidade, Schultz e Schultz, tá certo? Leiam, tirem as dúvidas ao longo dessa próxima semana. Eu vou postar para vocês lá no Classroom os slides para que vocês possam ler as notas de aula, para poder acompanhar a leitura do capítulo do livro, e aguardo vocês para a próxima aula. Até breve, meus caros. Bons estudos a todos.